Olá, queridos! Olha eu de volta para mais uma videoaula. A semana passada nós falamos então sobre o pensador Heráclito de Éfeso. Hoje nós falaremos sobre dois pensadores pré-socráticos, Parmênides e Pitágoras. Isso mesmo, Pitágoras que você conhece do Teorema de Pitágoras da matemática. Vamos ver então quais são as ideias defendidas por esses pensadores, ok? Venham. Pois bem, Parmênides de Elia, ou Eleia, como alguns falam, ele tem um pensamento, uma ideia completamente diferente da ideia de Heráclito de Éfeso. Porque Heráclito de Éfeso, como eu falei na aula passada, ele falava sobre a questão da mutabilidade, das mudanças, da transformação, de que as coisas não são estanques, não são paradas, estáticas. Parmênides vem dizer exatamente o contrário. Para Parmênides, o mundo ele é formado a partir de uma substância imutável. Logo, se o mundo é formado a partir de uma substância imutável, tudo que é formado, tudo que é derivado dessa substância imutável, também é imutável, indestrutível, indivisível e eterno. Logo, o mundo ele é estanque. Quando o conhecimento ele é estanque, tudo é imóvel. Logo, não existe tempo, variedade e movimento, porque o tempo ele está associado a mudanças, a transformações. A variedade é exatamente as mudanças que ocorrem no decorrer do tempo, que só é possível porque existe um movimento. Ele ignora todas essas questões. Para ele, tudo que está no momento é daquele jeito e vai ser para sempre. Então, um conhecimento adquirido, né, neste momento, ele vai ser do mesmo jeito para sempre. Não existe a possibilidade de mudanças. Então, ele não trabalha com essa possibilidade de você aprofundar, de existir alguma coisa que seja para além do aparente, ou devido à sociedade mudar, os indivíduos mudar, o cosmos mudar, então também aquele conhecimento precisa sempre ser analisado dentro de um tempo para poder ver se ele não sofreu variações, uma vez que as coisas estão em constante movimento. Para Parmênides, não. Então, aquilo que ele descobriu, por exemplo, que ele estudou, que ele analisou lá no século VI a.C., teoricamente, na percepção dele, isso seria uma condição sine qua non, né? Seria uma verdade absoluta, inquestionável e que seria utilizada por todo sempre. Por quê? Porque nada sofre mudança, porque tudo é imutável. Aí, a gente vai ter, então, um outro pensador, esse conhecido de muitos de vocês, que é Pitágoras. Pitágoras é quem vai começar a ideia, né? Por isso que a gente fala muitas vezes que ele é o pai da matemática, porque é ele quem vai começar a ideia lá na antiga Grécia de tentar explicar todas as coisas através de números. Para ele, todas as coisas são números. Logo, né, tudo tem que ser explicado através dos números. Todos os fenômenos, todos os acontecimentos, tudo podem ser explicados através de números e essas explicações também seriam exatas. Logo, ele também vem um pouco da ideia de que nós acabamos de falar de Parmênides. E ele é quem vai dizer, é o primeiro que vai dizer que existem 4 elementos que são primordiais, necessários para a existência do cosmo, para a existência da vida no cosmo. Quais seriam esses elementos? Água, ar, fogo e terra. Aqui completa aquela ideia que eu falei para vocês que a gente tem até hoje, de que o cosmo é formado por 4 elementos, água, ar, fogo e terra. Então, o Pitágoras, ele já vem, né, ele junta aí as ideias que Tales de Mileto havia falado, Anaximênides, Anaximandro, o próprio Heráclito de Éfeso, e daí compila esses 4 elementos. E ele, embora nós conheçamos o Teorema de Pitágoras e conheçamos outras descobertas e estudos dele, ele não deixou nenhuma obra escrita também. Tudo que nós sabemos a respeito de Pitágoras foi escrito por seus discípulos, por outras pessoas que estavam na escola de Pitágoras, mas não pelo próprio Pitágoras. E aí, queridos, perceberam como que a contribuição deles, de certo modo, influenciou em outras descobertas, em outros estudos, em outras análises posteriores? Pois bem, é por isso que eu falo para vocês que todos os pensadores, eles são importantes. Mesmo os mais antigos, com ideias que às vezes nós achamos que são bobas. Por que são bobas? Porque hoje nós já conhecemos essas ideias. Nós já temos a comprovação daquilo que eles levantaram possibilidades lá no século 6 ou 5 a.C. Então fica aí a dica para vocês estudarem um pouco mais sobre os pré-socráticos, façam a atividade do Google Formulários, não esqueçam de finalizar a atividade, tá bom? Boa semana para vocês, até a próxima aula. Abraços, tchau!